Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja com todos. Aqui é o pastor Rodrigo Basílio mais uma vez, gravando essa mensagem, compartilhando com os irmãos da Igreja Cristã Primeiro Amor e com você, amigo das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Procure aí, por favor, gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus, Mateus capítulo 13. Jesus ele está à beira da praia. Uma grande multidão o cerca. Então ele se assenta num barco e começa a ensinar aquela multidão. Era comum Jesus Cristo ensinar através de parábolas. E a palavra parábola vem do grego parábole, que quer dizer ao lado. Jesus muitas vezes contava essas ilustrações, fazendo uma comparação entre a ilustração contada com o fato real. E muitas vezes ele dizia, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele contava a ilustração, a parábola. E aí eu estava meditando na noite de ontem sobre a parábola do semeador e queria dividir algumas reflexões contigo. Evangelho segundo Mateus capítulo 13, versículo de número 3, está escrito assim: E falou-lhe por muitas parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra. Eu oro pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo tome a direção deste trabalho, ministrando o coração do Teu servo, da Tua serva, falando a cada ouvinte da Igreja Cristã Primeiro Amor, do Facebook, do Instagram, do YouTube, onde esta mensagem chegar, toque em corações, Pai. A exposição das Tuas palavras dá luz e entendimento. Então abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, está escrito que toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para corrigir, para aconselhar, para encorajar, para repreender, dada o poder da palavra de Deus. Está escrito em Hebreus 4:12 que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem poder. Quando nós estudamos a história da criação, a palavra diz em Gênesis capítulo de número 1 que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era caótica, um caos, havia trevas. Em Isaías 45:18 diz que Deus não a criou sem forma e vazia. Mas entenda,
com o poder da sua palavra, Deus ele vai transformando aquilo que então era sem forma e vazia em um paraíso. Deus disse, e haja luz, e houve luz. Deus, com o poder da sua palavra, disse que haja expansão nas águas, que a terra produza os vegetais, e com o poder da sua palavra, Deus ele vai dando forma àquilo que estava destruído, aquilo que estava caótico. O Salmo 33, versículo 9, diz que ele falou e tudo se fez, mandou e tudo se formou, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder. Por isso que no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10, está escrito que assim como a chuva e a neve, ela cai, elas descem dos céus e para lá não tornam, mas elas regam a terra, produzindo semente ao semeador, pão ao que come, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta vazia. Antes, ela produz o resultado naquilo que lhe apraz. Em Jeremias 1,12 está escrito que Deus ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, quando Deus libera uma palavra, essa palavra não volta vazia. Quando nós olhamos para o Filho de Deus interagindo com a humanidade na terra, nós podemos observar que vários milagres Jesus operou quando ele liberou uma palavra. Um centurião romano tinha um servo doente, enfermo, e ele chega até Jesus e vai dizer, olha, eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu também sou um homem de autoridade, eu digo a este vai, ele vai, eu digo a este vem, ele vem, mas basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião romano. Quando os discípulos estavam sendo açoitados com o barco de um lado para o outro, desesperados, com medo, eles vão até Jesus e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus, ele se levanta e com a sua palavra, ele vai repreender o vento, ele vai repreender o mar, de modo que os discípulos vão dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, com o poder da sua palavra, Deus ele pode curar, como diz o Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e o sarou. Ele pode libertar. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade, que é a palavra, vos libertará. E eu estou dizendo isso para você entender que a palavra de Deus tem poder. E é justamente através da palavra de Deus que o homem ingressa no reino. Está escrito em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. É através da palavra que nós conhecemos o Senhor. É através da palavra que nós somos salvos. A fé vem pelo ouvir. E diz em Efésios 2:8 que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, das obras, para que alguém se glorie. É um presente de Deus. Então, muitas pessoas tiveram a sua vida transformadas quando tiveram um encontro com a palavra que se fez carne. Quando tiveram um encontro com o Verbo. E o que Jesus está tratando neste capítulo que nós lemos é exatamente a dureza do coração do homem em receber a palavra. Se você observar no capítulo de número 13, versículo de número 15, olha o que Jesus vai dizer. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Então entenda,
O maior de todos os propósitos da pregação da palavra de Deus é converter o coração humano. E Jesus está mostrando através da sua fala que as pessoas estavam com os ouvidos tapados, com os olhos tapados, com o coração endurecido. Eles, na verdade, com o coração endurecido, eles não compreendiam o que Jesus falava. Com o coração endurecido, eles não se convertiam. Jesus havia contado a parábola do semeador, mostrando que um agricultor saiu para lançar as sementes na terra, e essa era uma atividade comum nos dias de Jesus. E cada uma das sementes que aquele semeador lançou caiu em 4 tipos de solo. E eu queria que você entendesse desde já que a semente é a palavra de Deus. E o solo que recebe esta semente é o coração do homem. E entenda, quando você olha para uma árvore bonita, cheia de frutos, você deve entender que antes dela se tornar uma árvore bonita e cheia de frutos, ela era uma semente. E qual é a minha intenção através desta mensagem? Lançar algumas sementes no teu coração. Dividir com você a semente que o próprio Senhor lançou no meu coração. E eu queria começar agora, a partir do versículo de número 17, estudar com você e pensar, porque os discípulos a princípio não entenderam o que Jesus quis dizer com esta parábola. Mas Jesus vai explicar para eles o que cada um daqueles solos que receberam a semente significa. O que cada um daquele coração que recebeu a palavra representa. Então observe, capítulo 13, e versículo de número 18, vamos ler a partir do 18, está escrito assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então olha que coisa interessante. A semente que caiu ao pé do caminho, na qual Jesus disse que as aves vieram e comeram, representa um tipo de pessoa que recebe a semente que é a palavra de Deus. Ela ouve a pregação do Evangelho, mas ela não entende. E o maligno, perceba, o próprio Senhor Jesus identifica uma ação do reino das trevas para roubar aquela semente que foi lançada, para que aquela semente não produza resultados, para que não haja entendimento. Se você observar o texto na narrativa de Lucas, eu quero que você vá para Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Olha o que o Lucas escreveu. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Ou seja, a pessoa até recebeu a semente. O próprio Deus preparou o coração dela, preparou a terra, adubou a terra, colocou uma semente, na expectativa de que aquela semente produzisse frutos. Mas o diabo veio e arrancou, para que aquela pessoa não seja salva, acreditando, tendo fé naquela palavra. As pessoas, infelizmente, minha gente, estão frequentando as igrejas, mas não estão entendendo o Evangelho. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo perece por falta de conhecimento. E uma das principais estratégias de Satanás no combate à igreja
é exatamente manter as pessoas presas à ignorância, à ingenuidade. Por isso que a quantidade de falsos mestres aumenta a cada dia. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer: se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então a pessoa pode estar na igreja, ela pode estar sendo alimentada por fábulas, por mitos, pragmatismos, campanhas e uma série de coisas, mas se ela não conhece o evangelho, se ela não é persuadida ao arrependimento, se ela não faz uma análise na sua vida, o próprio diabo arranca a semente que foi lançada. A própria pessoa acaba não entendendo nada. E você deve pensar que na tentativa de manter uma pessoa cativa, com o propósito de cegar o entendimento, o diabo, ele acaba tendo sucesso quando estimula uma boa quantidade das igrejas a não pregar o evangelho. Escute, o conhecimento liberta. 2 Pedro 2,20 diz que nós escapamos das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que normalmente quando Jesus operava um milagre, quando entrava na sinagoga, ou quando ele pregava nos lares, era comum, antes de Jesus curar um enfermo, antes de Jesus expulsar um demônio, era comum Jesus ensinar, dada a importância do conhecimento. Então aquela semente que caiu junto do caminho, à beira da estrada, ela é aquela pessoa que recebe a semente do evangelho, mas ela não entende. E o diabo arranca a semente que foi lançada, que foi semeada, e escraviza a pessoa na sua religiosidade ignorante, sem entendimento, e o diabo prevalece sobre essas pessoas. Agora veja, uma segunda semente caiu num outro tipo de solo. Mateus capítulo 13, versículo de número 20, está escrito assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Entenda, este segundo solo era um solo rochoso. Essa semente caiu em meio aos pedregais. Entenda, nenhum agricultor em sã consciência vai lançar sementes em meio às pedras. Ele lança a semente numa superfície de terra, porém, abaixo daquela superfície haviam pedras. Era apenas uma pequena camada de terra. Então, quando a semente ela começa a brotar, ela não penetra, ela não cria raízes e é de curta duração. Assim é aquela pessoa que vai na igreja, que ouve o evangelho e a primeira impressão que ela tem, ela fica alegre. Nossa, esse pregador falou a minha vida. Alguém contou a minha história para ele. E parece que aquela palavra entrou dentro dela. Ela quer dividir essa palavra com as pessoas. Ela passa a acreditar naquilo que ela não acreditava. Ela ameaça a reagir por causa da alegria que ela sente. Mas aí ela começa a perceber que os amigos se comportam diferente. Que os membros da família agora estão desprezando. E que aquele convívio social já não é mais o mesmo. Ela percebe que, por causa da sua fé, da sua crença, da semente que ela recebeu, agora as pessoas olham para ela com outros olhos. E aquilo que era então uma alegria, vai virar uma tristeza, porque as pessoas vão dizer para ela:
Bastou você virar crente, você ir para a igreja, o seu comportamento mudou. Bastou você começar a ir para a igreja, você já não sai mais nos finais de semana. Bastou você começar a frequentar a igreja, você já não quer mais saber dos nossos amigos. E aos poucos aquela fé, aquela vontade de buscar vai indo embora. Por quê? Por causa da perseguição, por causa da palavra. O solo rochoso representa aquele coração que se endurece com as tribulações, com as aflições. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 3,12 que um coração mau e infiel afasta o homem de Deus. Tudo começou com alegria, mas logo que veio o versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quer dizer que ela percebeu que Jesus disse que no mundo há aflições. Ela percebeu que servir a Cristo tem que carregar uma cruz. Ela percebeu que servir a Cristo é andar na contramão do senso comum, da cultura do mundo. Então, aquela palavra que ela recebeu com alegria, ela acaba perdendo a sua intensidade, perdendo a sua força. A pessoa não criou raízes no Evangelho, ela teve uma fé superficial. Sabe o que é essa fé superficial? Quando Jesus multiplicava pães, peixes, quando ele colocava os paralíticos para andar, quando ele ressuscitava mortos, as pessoas davam glória a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre o povo. Mas quando Jesus começava a pregar, quando Jesus dava os seus discursos, o coração deles endurecia. As pessoas diziam, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Quem é que consegue ouvir o que ele fala? E aquela alegria de ver os pães sendo partidos, de ver os peixes sendo multiplicados, dá lugar a uma tristeza, a uma angústia. Se você observar o cristianismo que nós vivemos hoje, tem muita gente preparada para buscar o milagre, para tomar posse da bênção. Muita gente se alega com a promessa feita pelo profeta, com o cristianismo superficial que nós vivemos nessa geração, com as pessoas que são estimuladas para buscar o progresso, para buscar o ouro, para buscar a prata, para buscar realizações. Mas quando ouvem o evangelho genuíno, puro, dificilmente suportam. Porque Jesus disse que é para entrar pela porta estreita. O caminho que leva à vida é apertado e nem todo mundo consegue entrar. E aqueles que vivem uma fé superficial, aqueles que vivem uma fé de aparências, quando vem a perseguição e a angústia, essa pessoa logo se ofende, porque ela não tem raízes no evangelho. Então, assim como a semente que caiu ao pé do caminho, a semente que caiu em meio aos pedregais também não produziu fruto. E o terceiro solo, o terceiro coração que recebe a semente, versículo de número 22 de Mateus 13 diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam, embaraçam a palavra e fica infrutífero. A pessoa recebe a semente. A semente caiu no coração. Ela creu no evangelho. Ela aprendeu o evangelho. Ela conheceu o evangelho. Talvez até crie raízes. Mas os cuidados deste mundo, as vaidades deste mundo, a sedução das riquezas acabam sufocando a palavra. E ela fica infrutífera. Pessoas vão para a igreja porque querem enriquecer. As pessoas vão na igreja porque elas ouviram nas mídias, no rádio, na televisão, que é só ir que a vida vai evoluir, e que o pobre vai ficar rico, e que o morador de rua vai ter a sua casa própria, você vai sair do aluguel, e a pessoa vai.
Mas ela não vai por causa do evangelho. Ela vai porque ela está sendo seduzida. E entenda, essas coisas sufocam a palavra de Deus. Jesus diz em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, nós não trouxemos nada para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Nós vemos uma sociedade onde as pessoas nascem para trabalhar, são estimuladas a estudar incansavelmente, e tudo para ter tudo do bom e do melhor lá na frente, mas as pessoas estão se esquecendo de Deus, minha gente. Essa é uma época em que o dinheiro não está valendo nada, em que o orgulho, a vaidade, a prepotência, status, soma e poder não está valendo nada. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo escreveu: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não tem como nós servimos a Deus e as nossas vaidades. Jesus ensinou em Mateus 6,21 que o coração do homem está onde está o seu tesouro. Onde é que está o seu tesouro? Se o seu tesouro está naquilo que você pode conquistar, naquilo que você conquistou, na realização do seu sonho, toma cuidado. Jesus disse para o jovem rico: pega o que você tem, vende, dá aos pobres. E aí você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem ficou triste, contrariado. Jesus diz em Lucas 12,15 que a abundância de qualquer não consiste naquilo que possui. Então esse terceiro coração, esse terceiro homem, essa terceira pessoa que recebeu a palavra, ela recebeu a palavra, mas os cuidados com o mundo, a sedução das riquezas sufocaram aquela palavra. Entenda, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez Deus te colocou aqui para dizer que o diabo está roubando a semente que estão plantando no seu coração. Talvez Deus te colocou aqui para dizer que você precisa criar raízes no Evangelho, que não dá para viver uma vida com Deus superficial, com base nas suas emoções. Talvez Deus colocou você aqui para dizer que enquanto você não desapegar das coisas terrenas, você não vai produzir. A semente está caindo no coração, mas não está produzindo frutos. Esse terceiro solo ficou embaraçado. Você lembra do que está escrito em Hebreus capítulo 12? Nós temos que, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se a nossa fé não está firmada em Cristo, no seu santo evangelho, meus irmãos, o nosso coração é como esses três aqui. O diabo vem e arranca a semente. A semente cai, mas não cria raízes. A semente entra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, acabam sufocando a palavra de Deus e então produz frutos. Apenas o quarto solo nesta parábola contada por Jesus é o solo que vai produzir frutos. Veja o que está escrito no versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e o outro 30. Apenas um solo. Imagine se o Senhor estivesse querendo ensinar que 25% das pessoas que estão na igreja produzem frutos. Agora, que frutos são esses? Entenda, eu li para você, no versículo de número 15, que o resultado da semeadura do Evangelho deve ser a conversão da nossa alma.
a transformação do nosso caráter, a mudança da nossa mentalidade. Como Paulo escreveu em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a prova que a palavra de Deus caiu num coração que deu fruto? Uma vida transformada, uma vida diferente. Aquela pessoa que abandonou os seus maus hábitos, que foi regenerada, que se tornou a imagem e semelhança do seu próprio Criador. Essa é a pessoa que deu fruto. A santificação é um fruto. Eu quero ler com você a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 6. Romanos capítulo de número 6 e versículo 20. Está escrito assim: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Aquele que recebe a semente, que é a palavra de Deus, e produz fruto, é ter uma vida santa. Por mais que ele seja falho, ele vive lutando contra as suas limitações. Ele vive lutando contra as suas fraquezas, contra os seus maus hábitos. O processo de santificação é o Espírito Santo que dá. Pela oração e pela palavra sois santificados, diz Paulo. Você quer ver um outro fruto? Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1. Eu quero ler rapidamente o que está escrito no versículo de número 9. Diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo fala, cheios do conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, um fruto. Alguém que ouviu a palavra de Deus, que recebeu a palavra no seu coração, que cultivou essa palavra no seu coração, ele começa a apresentar os resultados através das suas obras. Como Jesus diz lá em João 15, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Como o Senhor diz em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Que tipo de coração é o seu? Será que essa palavra que está sendo semeada agora está caindo junto ao caminho? Será que daqui a alguns minutos o diabo vai arrancar essa semente do seu coração? Será que o seu coração é duro a ponto desta palavra não penetrar, não criar raízes em você? Será que o seu coração é daquele tipo de coração superficial que recebe a palavra com alegria, mas é de pouca duração, porque chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende? Será que o seu coração é daquele crente que recebe a palavra de Deus, mas está tão preocupado com as coisas que acontecem no mundo, está tão seduzido pelo desejo de possuir, de conquistar, que acaba deixando que essa palavra fique infrutífera? Ou será que o seu coração é como este coração onde a palavra caiu numa boa terra, num bom coração, e quando aquela pessoa recebeu essa palavra,
Ela entrou num processo de santificação, de separação das coisas do mundo, fugindo da aparência do mal, buscando o conhecimento, dando bom testemunho. O fruto do Espírito é amor, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas numa lei. Às vezes Deus te colocou aí para fazer você parar e analisar. Qual é o resultado da semente que está sendo plantada no seu coração há anos? Será que você tem cultivado essa semente? Será que o Senhor vai olhar para você e ver bons frutos? E você deve entender, quando eu falo de bons frutos, não estou falando de dom espiritual, não. Porque em 1 Coríntios 12:7 diz que Deus dá o dom a cada um para aquilo que lhe é útil. Não estou falando de dom. O dom é Deus que dá ao homem. O homem dá a Deus os frutos. Quais são os seus frutos? O Senhor olha para você e enxerga o quê? Qual é o seu testemunho de vida? Da sua conversão? Pastor, eu estou há 30 anos na igreja. Estou há 10 anos na igreja. Eu estou há 5 anos na igreja. Ok, irmão? Glória a Deus por isso. Mas vem cá. Como é que as pessoas olham para você? Qual é o seu testemunho na sociedade? Na vizinhança? Dentro da sua própria casa? Entenda. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E com o poder da sua palavra, Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Falou e tudo se fez. Ordenou e tudo se formou. Quando nós ouvimos o Evangelho tem o poder de transformar a vida daquele que está em trevas em luz. A palavra de Deus, ela tem o poder de reconstruir o caráter destruído, de levantar o homem caído, de regenerar aquele pecador arrependido. E esse é o propósito da pregação do Evangelho. Por isso que Jesus dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Por isso que os santos profetas que Deus levantou, por isso que os apóstolos que o Senhor levantou, ele trazia a mesma mensagem: arrependam-se. Talvez Deus quer que através desse vídeo que você recebeu no WhatsApp, talvez Deus quer que através dessa pregação que você recebeu numa rede social, você pare para pensar: que tipo de coração é o seu? É um coração duro? É um coração embaraçado com os negócios dessa vida? É um coração que se permite ser roubado por Satanás o tempo todo? Ou será que o seu coração é um coração que recebe a palavra de Deus e produz, e é mudado, é transformado? A Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. A mudança que Deus quer fazer na tua vida, meu amigo, a mudança que Deus quer fazer na tua vida, meu amigo, começa de dentro para fora. Disse que o ingresso do homem no reino de Deus é exatamente através de uma semente que é plantada. A árvore pode ser linda, mas um dia ela foi uma semente. Hoje, Deus está plantando essa semente no seu coração. Ele quer transformar o teu espírito, a tua alma, a tua mente. Ele quer te ensinar a depender dele. Talvez você não entende. Por que você está nesse deserto? Por que você está angustiado, aflito, com medo? Nós vemos um cenário no nosso país onde as pessoas estão dominadas pela incerteza do amanhã. Esse recesso, essa quarentena, na sua 3ª, 4ª semana, já está mostrando os primeiros sinais de pessoas dominadas pela angústia, pela depressão. Mas entenda, a Bíblia diz em Oséias 2,14 que Deus atrai ao deserto para falar ao coração. Deus está plantando uma semente em você. Deus me colocou aqui como semeador para lançar essa semente em você. Porque com o poder da palavra de Deus, Ele pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. E o que Deus quer é que essa palavra produza frutos. Como? Com a sua vida totalmente transformada, com o seu coração arrependido, com o seu espírito quebrantado. O que Deus quer é que você aprenda a depender dEle o tempo todo.
E a minha oração é para que o seu coração não seja um coração daqueles que estão ao pé do caminho, que são roubados por Satanás. Meu desejo é que o seu coração não seja como aquele coração endurecido em meio aos pedregais. Que o seu coração não seja aquele coração que sufoca a palavra de Deus pela sedução das coisas terrenas, mas que o seu coração seja um coração frutífero, que essa palavra produza resultados na sua vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai bendito, Deus santo, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Desejando que essa palavra produza resultados na nossa vida, no nosso coração, que o nosso espírito seja transformado, que a nossa alma seja cada dia regenerada, que no processo da salvação possamos estar em total concordância com o Senhor, Pai. Ajude este homem que é viciado em bebida, em cigarro, em jogatina. Ajude todos os ouvintes desta palavra, meu Deus, para que as coisas comecem a mudar a partir de hoje. Onde quer que essa pessoa esteja agora, que a tua boa mão seja sobre a vida dela, meu Deus. Que essa palavra seja ânimo, encorajamento, que essa palavra seja um bálsamo para a vida de todos os ouvintes, Senhor. Guarda a nossa nação, guarda o nosso povo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa.